Tati Mandelli, bom dia. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia a Rebeca, o Felipe, todos os nossos ouvintes maravilhosos aí da Ouro Negro FM e do YouTube. O presidente da Frente Parlamentar do Agro, o Lupion, ele disse que a fazenda da família foi invadida no domingo. Eu acho que o que assusta nisso é que provavelmente deve ter sido uma coisa bastante bem planejada, né? Domingo de noite, trio armado, já devem não saber como entram na fazenda. A grande maioria das propriedades rurais, elas não têm segurança, Timóteo. Tem ali aquelas seguranças ali na frente, às vezes um porteiro, mas não chegam a ter uma equipe de segurança noturna. Quer dizer, porque acreditam justamente que essa violência ainda talvez não tenha chegado no campo. E o que a gente percebe aí é que os bandidos estão cada vez mais ousados. Então, agora, imagina, você está na tua casa domingo, numa fazenda, às vezes distante da primeira cidade, porque muitas fazendas são distantes, e, de repente, é invadido por assaltantes assim ousados, né? Eu acho que, daqui a pouco, as fazendas vão ter que criar campos minados, viu? Porque se não pode usar arma, se não pode fazer nada, como é que vai fazer? Isso devia chamar a atenção da população para o fato fundamental, né, dessas propriedades rurais terem armas, né, para se defender desses bandidos que cada vez estão mais ousados, né, porque eles agora se sentem aqui no Brasil em casa. A bandidagem no Brasil nunca teve tão frouxa. Essa que é a verdade. Vocês veem a apreensão de droga? Nunca. Salvo em São Paulo, uma hora ou outra, quase nenhuma a gente vê. Quer dizer, tão frouxo aí, está todo mundo tranquilo, as coisas estão funcionando e vão ficar cada vez mais ousados. Eu acho que isso traz uma insegurança para o campo e vai acabar levando uma espécie de segurança privada para várias propriedades, se a coisa continuar escalando desse jeito. Que é o que eles querem, né? Gerar o caos, na verdade. Quanto mais gerar o caos, quanto mais gerar o retorno, né, dos fazendeiros contra essas invasões, eu estou falando agora das invasões de terra, quanto mais os fazendeiros forem se proteger, mais serão acusados, né? E eles estão aí, a bandidagem, talvez em parceria com esses movimentos, né, já que todos são abençoados pela mesma casta política, talvez, né, essas coisas tenham realmente uma correlação. O deputado federal Ricardo Salles cogita disputar a Prefeitura de São Paulo após sinal de Bolsonaro. É maravilhoso o Salles entrar na disputa. Eu disse aqui a última vez que o Ricardo Nunes nunca disputou uma eleição, então ele não tem, ele tem a máquina da prefeitura, eu concordo. Ele tem um pouco da máquina do PSDB, eu também concordo. Mas ele nunca disputou no voto. Ele é assim, uma pessoa que não é bem conhecida, né, dos paulistanos, assim, nunca foi votado. Não está fazendo uma prefeitura maravilhosa a ponto de ser elogiado também gratuitamente na rua. Também não é o caso. Como eu já ouvi vários outros prefeitos de São Paulo que eram elogiados. Não é o caso também do Nunes. Então, assim, eu acho que o Nunes talvez possa também dividir um pouco a esquerda. Aquela esquerda mais light, que acha o Boulos muito radical, a Tabata do Amaral meio idiota, talvez tenha uma esquerda aí que vá para o Nunes e aí divide os votos da esquerda também, quem sabe o Salles passa por cima. Agora, independente de ganhar a eleição, disputar ela é fundamental, porque na hora que o Salles disputar isso, essa eleição, a força dos debates vai ganhar muito mais altura, né? Porque o Salles é uma pessoa que tem um nível de inteligência superior à média, vocês devem ter observado na entrevista de sexta-feira. Ele é uma pessoa que argumenta muito bem, que tem argumentos e contra-argumentos para qualquer falácia da esquerda, apresenta dados, números, passa credibilidade, coisa que o Nunes já é um pouco mais aquele cara encebado, meio inseguro, eu diria assim. Então, ali a gente tem o Nunes meio inseguro, a Tabata disputando pela primeira vez, o Kim dando uma de Joyce para ver qual é o tamanho político dele, vai descobrir que é nenhum. Vai descobrir que é nenhum. Deputado federal é muito para o Kim Kataguiri, na minha visão. Mas ele está disputando ali só para ver qual é o tamanho político que ele tem, e vai ser ínfimo. Então, assim, o que acontece é que o Ricardo Salles tem realmente muita chance. E eu acho que a direita precisa dele ali no debate. E em São Paulo, viu, Vanessa? Os conselhos tutelares, segunda-feira, tiveram muitas pessoas da direita. Significa que a direita em São Paulo está começando a entender como é que se joga esse jogo também. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente vem aí de uma São Paulo dominada pelo PSDB há quantos anos, gente? É que nem o PT aqui na Bahia, eternamente.
Então, assim, eu acho que é muito bom, acho que o Ricardo vem para quebrar. São Paulo já quebrou uma vez esses paradigmas com o Dória, apesar do Dória ser um cara que era do PSDB, que é um partido, né, a gente sabe, né, PT de gravata, mas, de qualquer maneira, eu acho que é muito bom que ele dispute. E eu espero que, se o Valdemar não quiser, eu tenho certeza que ele vai ter partido para disputar, sim. Em São Paulo, com greve na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e a Sabesp também, greve. A decisão foi mantida em Assembleia Geral das Categorias na noite de ontem. Tudo combinadinho. Você conhece Tudo Combinadinho? Aí eles entraram em greve, porque, na verdade, a greve é para não privatizar, que é para manter a boquinha dos funcionários públicos. Não tem nada a ver com o povo, porque o povo pode até pagar mais caro pela passagem, que isso não é problema. O problema dessa greve agora, mesmo que a privatização vá diminuir o preço do metrô, eles não querem saber. O objetivo é continuar se mantendo funcionário público. Então, esse é o primeiro motivo da greve, é esse. Manter os funcionários públicos ali mamando na tetinha ali dessas estatais que querem ser privatizadas, devem ser privatizadas pelo bem de São Paulo. E aí, chama a greve, né? E aí, aquele bochicho da greve, falando que é pela população, não sei o quê. E ontem, quem estava ontem lá no Direto ao Ponto, dando entrevista como estadista? O Boulos. O Boulos estava ontem? Na segunda-feira, no dia da greve. E vocês acham que isso não é tudo combinado com o consórcio? Tudo combinado com o consórcio. Vocês vão ver nas matérias de São Paulo, daqui para frente, falando mal de privatização, bem disso, e botando o Boulos como o cara que defende o patrimônio público, porque ele foi abençoado aí pelos globalistas. Então, tudo isso é um ataque político, evidentemente, o povo é o único prejudicado sempre nesse ataque, só que eu acho que eles estão brincando com a pessoa errada, porque eu acho que o Tarcísio, como não tem rabo preso, vai segurar essa onda e vai privatizar isso, gritem eles o quanto quiserem gritar. É isso que eu espero, isso que nós esperamos de governantes que têm a estatura do Tarcísio para governar São Paulo. E aí, com isso que eles não estão contando. Mas o circo está armado em São Paulo, é para isso mesmo, para voltar a greve, é para voltar a confusão, é para não sei o quê. E vem o Boulos, o grande líder da esquerda, a grande pessoa ao lado dos trabalhadores, dos sindicatos. O que eles não sabem, ou esqueceram, ou estão esquecendo de avaliar, é que os trabalhadores não querem saber de sindicato, velho. Não querem saber, podem até obrigar, eles vão fazer carta de próprio punho, lá de dentro já tem uma fila. Porque eles detestam o sindicato. Então, achar que esse papinho de sindicato, defendo greve, não sei o quê, coisa dos anos 90, vai funcionar em 2023, é um redondo engano. Redondo engano para São Paulo. São Paulo é feita de gente que gosta de trabalhar, que acorda cedo, que vai para a sua labuta, que tem orgulho do seu patrimônio, enfim. Essa conversinha de patrão contra empregado, de não privatizar, num momento que, desde que a Petrobras, por exemplo, foi reassumida pelo governo do PT, só deu prejuízo. E alguém acredita que uma privatização não é melhor do que ser roubado. Então, é isso que eles querem manter mais uma boquinha. Com mais uma boquinha, é mais gente mamando ali na teta da ineficiência e na teta daquele metrô que não expande por falta de condição de investimento. Então, é isso que o Tarcísio está fazendo, está certíssimo. Eu acho que ele vai ficar até o final duro na queda ali, vai ganhar na justiça e o Boulos vai ter que engolir essa derrota. É verdade. Agora, o Boulos deu entrevista ontem lá na Jovem Pan, foi, Tati? Foi. Você vê como é que o negócio foi a entrevista? muda. Você assistiu? Eu não, né? Porque eu tenho horror. Esse Boulos um dia sentou do meu lado do avião, já quase tive um troço. Queria até mudar de cadeira. Você tá brincando. Não. Era candidato a presidente. Ele foi não quis candidato pegar a presidente. o seu lanchinho, não? Pegar o... Não, mas foi obrigado eu contar para a mulher do lado que a Venezuela é um escândalo, que eu conheço o venezuelano. E ele ouviu a porra toda quieto, assim, no celular. Eu vou até mostrar assim, ó. Tipo, não sou eu que estou aqui. Ela me cutucou e disse assim, esse aí do seu lado é candidato a presidente. Eu falei, eu sei, mas é mínimo, não faz diferença nenhuma. Essa eu não sabia dessas histórias. Mas aí. isso foi antigo. Tati, que legal isso aí. Foi antes da minha carinha estar aqui na tela. Eu podia fazer. Foi 2018. 2018. Ele foi candidato, não foi? Foi. Pois é, e aí eu estava ali contando para ela da Venezuela, da quantidade de venezuelanos, da miséria, que o Maduro é um ditador, vagabundo. Falei tudo o que eu queria. Não falei dele, falei do Maduro,
mas serve, né? Tati, o Boulos disse em entrevista que a Venezuela e Cuba não são ditaduras. Imagine. É porque ele é um idiota, porque ele quer negar. Quer dizer, e ser o amiguinho agora dos Faria Limer é que é ridículo, né? É. Aí é que é ridículo, né? Ser assim o grande cara das ONGs. Deve ser as ONGs essa. Por isso que eu acho que vai ser bom. Porque o Boulos vai defender as ONGs e talvez o Ricardo Salles mostre que essas ONGs não fazem outra coisa, a não ser explorar nossos índios e nossos recursos naturais. Quem sabe? Eu digo isso, que a grande saída da direita é usar a estratégia da esquerda contra a esquerda. É simples. Não precisamos muita inteligência. Basta fazer o que eles fazem e fazer isso. E parece que a direita entendeu no Brasil inteiro isso, essa revolução de domingo, nos conselhos tutelares. Mostrou o quê? Mostrou que a gente vai se organizar. E nós somos muito mais, né? Então, onde a gente se organizar, a gente vai ganhar. Mesmo sem organização, porque essa eleição foi sem organização, a gente deu esse show nos conselhos tutelares. Imagine, daqui a 2 anos, quando a gente entender que precisa se organizar para fazer isso. Vamos tomar tudo. Vamos tomar tudo. Sabe por quê? Eu tenho dito aqui, somos a maioria. Então, vamos usar a estratégia deles contra eles. O ouvinte está corretíssimo. As pessoas deviam fazer uma ação pública contra esses sindicatos. Eu concordo. Depois dessa eleição ficou mais claro, né? Cada vez mais claro que a população brasileira entendeu o seu papel político, eu acho. Isso, eu dou graças a Deus que eu disponibilizo esse meu tempo para vir aqui, o Timóteo disponibiliza mais do que o tempo, o dinheiro também, para fazer essa rádio funcionar, porque eu acho que nós estamos abrindo aí a cabeça das pessoas aos poucos e assim a gente vai ocupando esses espaços. Eles podem se organizar o que for, eles são minoria. E aí não sei que eles vão botar 500 mil pessoas para votar, vai custar muito caro para eles isso. Então, acho que eles não vão conseguir. Vão ter que abandonar esse posto e agora nos deu chance de trabalhar diretamente no social de forma efetiva aí nos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares coordenados pela esquerda, eles são tão disfuncionais que a gente ajuda há mais de 20 anos um lar, né, um orfanato aqui em Salvador, que é um orfanato modelo. Nós reformamos ele há uns 25 anos atrás, talvez, e até hoje ele é um orfanato muito bacana. Você acredita que eles fizeram uma denúncia do orfanato no Ministério Público dizendo que ele era arrumadinho demais? Arrumadinho demais. Espera aí, como é que é o negócio? Limpinho demais. Não, o Conselho Tutelar Conselho Tutelar olhava essa nossa instituição com mau olhar, porque ela achava que a realidade do orfanato era tão boa, tão limpinha, tão arrumada, tão organizada, que era muito distante da realidade das crianças. Oi? Rapaz, que absurdo. E aí achavam, como é que chama? Pelo em ovo, porque essa tomada está um pouquinho mais alta, aquela lá, porque a maioria das casas nem tomada tem. Hello! Então, assim, é de um absurdo, sabe? Quando essas coisas que dizem esses conselhos tutelares, eles são realmente coisas aparelhadas para tudo que funciona, eles, de uma certa forma, não colocarem. Isso, sobre esse assunto do orfanato e o assunto do filme Sound of Freedom, eu vou dizer para vocês que já recebemos no orfanato, mais de uma vez, pedido de adoção de homem solteiro para menina de 14 anos, deferido pelo juiz, que só não levou a criança, porque a dona não, porque ela é uma voluntária do orfanato, entrou no carro do Conselho Tutelar e disse que daqui não tirariam a menina. Você acredita, Vanessa? É um absurdo, né, Tati? Então, quer dizer, um homem de 35 anos começa a falar no celular com uma menina órfã que mora no orfanato e diz que vai casar com ela, que vai fazer tudo, e não sei o que, pede a adoção. Algum juiz dá, o Conselho Tutelar passa lá para buscar. Eu não estou dizendo que tem rolo, mas eu acho que onde tem fumaça, às vezes tem fogo. A gente percebeu pelo filme que o mercado de tráfico de crianças é um mercado, né? Uma criança gera muito recurso, né? Assim, explorada. E depois, quando morre, ainda vendem os órgãos. Eu sei que é horrível dizer isso, mas é a verdade. Então, assim, é lógico que essas crianças em casas de acolhimento, como a gente chama o orfanato, muitas não têm o direito de adoção, sabe, Vanessa? Porque você não identificou pai e mãe. Então, no caso da minha filhada, por exemplo, ela ficou no orfanato, o pai dela era conhecido, a mãe também, o pai estava internado por conta de droga, a mãe tinha engravidado no manicômio, enfim. E ela nunca teve papel para ser adotada, digamos assim, né? Porque ela não era... não tinham tirado o poder do pai e da mãe, enfim. E ela acabou passando da época, quando o papel dela ficou pronto, ela já estava grande aí, né?
acabou ficando a vida inteira no orfanato. Mas a gente ouve relatos, e esse orfanato a gente mantém, porque, graças a Deus, tem um juiz que nos atende, e rapidamente, quando tem um casal realmente interessado, né, e é um casal, ele facilita, né, porque o objetivo ali é facilitar, e, enfim... É terrível quando a gente está do outro lado, né, recebendo essas crianças aí no orfanato. Muito adolescente chegando com tentativa de suicídio, que tiram dos pais. Um negócio bem complicado, viu? Essa questão aí de crianças, tráfico e tudo isso. Bem complicado. Mortes por intervenções policiais na Bahia crescem 365%. Timóteo, só chamando a atenção aqui do nosso ouvinte, você falou que foram quantas mortes por intervenção policiais em 13 anos? Quantas no total? Deixa eu pegar aqui. Cresceram 365% em 13 anos. Foram 1.464 óbitos registrados ano passado, 2022. É esse o dado que você quer? 365% em 13 anos. 1.000 e poucos no ano passado. Eu vou dizer para vocês, em 13 anos, com média de 6 mil assassinatos na Bahia por ano, a gente está falando de 78 mil vítimas. Prestaram atenção? 78 mil vítimas de assassinato na Bahia. E agora estão reclamando porque nas intervenções mataram 1.000 bandidos contra 78 mil inocentes, é isso? Então, assim, eu acho que todo mundo que está na Bahia está vendo mais policiamento, mais tudo. O que a gente não está vendo aqui, e eu queria até provocar o secretário de Segurança, é a apreensão de drogas. Você viu alguma matéria disso aqui na Bahia? Eu não vi. Nem eu. Então, eu acho que tem que combater na fonte do problema também, né? Porque só combater lá na bucha de canhão, sabendo que agora tem facção nova entrando na Bahia com toda a força... Eu acho que isso tem muita coisa aí que está acontecendo, que também pode ser guerra de facção. Então, vamos entender esse problema maior, né? A política de segurança pública, ela precisa ter inteligência e precisa inibir, principalmente economicamente, o braço que mantém a violência nos níveis que estão na Bahia. A gente sabe que isso tem a ver com os traficantes, com a questão do combate ao tráfico de drogas, coisa que o antigo secretário de Segurança Pública achava que não era necessário fazer. Só lembrando. Tem uma deputada federal do estado do Rio de Janeiro, ela chama Laura Cardoso, do PSD do Rio de Janeiro. Ela está propondo um PDL, parece, se não me engano, acho que é um PDL, para que se torne obrigatório a doação de órgãos de todas as pessoas, que antes eu vi isso. As pessoas deixava por isso. Proposto pelo filho do Faustão, vocês viram isso? Eu vi isso. Escrito, talvez, e os familiares faziam a doação, mas ela quer colocar num projeto de lei agora que as pessoas sejam obrigadas a doar órgãos. Eu acho isso muito errado, viu, Tati? Você veio para nós aí, tome conhecimento dessa autora aí, Laura Cardoso, que ela está querendo propor esse tipo de proposta para nós brasileiros e não precisamos disso. Eu acho que a gente precisa entender duas coisas sobre esse assunto. Eu acho que tudo que é obrigatório é horrível, principalmente uma coisa que às vezes tem questões religiosas envolvidas nas pessoas, né? O que eu acho também é que muitas pessoas não sabem que elas precisam autorizar a doação de órgãos para que isso aconteça, e acaba que muitas outras pessoas ficam sem receber transplante, não porque aquelas que poderiam doar não queriam, mas simplesmente não sabiam que precisava isso por escrito. Eu acho que temos que realmente simplificar essa parte da doação, porque eu imagino que grande parte das pessoas seria a favor disso, e talvez inverter o processo. Em vez de eu ter que autorizar fazer, eu desautorizo fazer. Então, essa pessoa não autorizou, uma coisa desse tipo. Se não tiver nada escrito, é porque, a princípio, estaria autorizado. Isso é muito bom, porque a gente precisa entender que esse mercado de órgãos no mundo existe. Então, se de alguma forma a gente aumentar a oferta, vai melhorar também lá do outro lado. Então, acho que é um assunto que a gente tem que olhar com muito critério, sabe? Eu acho que as pessoas
elas têm que tomar uma decisão pós-mortem, e às vezes você está lidando aí com adolescentes, com crianças, com várias pessoas que não tinham como fazer essa doação de alguma forma. Então, eu acho que é válido se rediscutir o tema, saber como que podemos simplificar isso, porque também é fato que muitas pessoas não doam porque não se cadastraram e muitas pessoas morrem por falta desses órgãos. Então, a gente precisa olhar o assunto com um pouco mais de lupa. Mas eu acho que tudo que se obriga o ser humano a fazer é uma ditadura, não é uma democracia. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita caçar candidatura de Trump. É ridículo, na verdade. As acusações contra o Trump são como as contra o Bolsonaro. Elas beiram o ridículo. Como beiram o ridículo o motivo da prisão daquele governador na Bolívia, ou de tornar inelegível a moça na Venezuela. Não sei, não conseguiram inventar nada contra o Milei na Argentina ainda, né? Mas, assim, é do modus operandi desses globalistas colocar as pessoas deles em lugares chaves, mesmo que sejam fantoches. E, infelizmente, isso chegou à presidência dos Estados Unidos, né? Então, assim, o Trump está mostrando aí, pelo tamanho da oposição, né, e gigante, contra inclusive a candidatura dele. Ele ainda tem que ser candidato pelo Partido Republicano, ele ainda tem que disputar a eleição, mas o povo já está morrendo de medo do Trump e o que ele representa para os americanos, assim como morrem de medo do Bolsonaro aqui. Só que a diferença é que a Suprema Corte de lá e a Suprema Corte daqui é gigante, né? Nós temos 2 tipos de Supremas Cortes, de supremos juízes supremos ou ministros supremos. Nos Estados Unidos temos um tipo, no Brasil, infelizmente, temos outro tipo. Então, assim, o que está na Venezuela tem o mesmo tipo do Brasil, né? Então, assim, essas Supremas Cortes que têm esse tipo político, como é o nosso caso, é muito, muito grave, muito danoso para uma democracia. Nos Estados Unidos, o que a gente percebe é que todo esse movimento, né, que foi o que acabou elegendo o Biden com toda aquela eleição, que lá também não se pode falar, e depois daquele Capitólio, que acabou sendo aquela coisa que também prendeu o inocente, mesma conversinha mole, né, de querem destruir a nossa democracia, estamos defendendo a nossa democracia. Essa conversinha mole lá na Suprema Corte dos Estados Unidos não passou, e é lógico que o Trump pode ser eleito presidente dos Estados Unidos, e assim nós esperamos pelo bem da liberdade no mundo, e pelo fim da guerra, porque o Trump foi acusado de ser o cara que ia apertar o botão vermelho. E na época do Trump não houve guerra no planeta, só para vocês entenderem o tamanho do problema que representa o Trump para esses fabricantes de armas e todas essas pessoas que vivem das guerras. Então, assim, o Trump é lógico, ele é um cara, de uma certa forma, antissistema nos Estados Unidos, um cara que enfrenta essas coisas de frente. E eu estava ouvindo ontem no comentário do Tucker Carlson que isso estava esperado, que isso não prosperasse de qualquer maneira, e significa que os Estados Unidos respira, e ainda respira normalmente, sem precisar aparelhos, né? Então, vamos esperar que a democracia dos Estados Unidos mostre o quanto é pujante e talvez reconduza o Trump à Casa Branca, o que vai ser uma maravilha, não só para os Estados Unidos, mas com certeza para o planeta inteiro. Não, a gente realmente percebe, né, a quantidade de guardas, e as pessoas vieram falar com a gente ali no Pelourinho, andamos ali ali na Faculdade de Medicina, andamos por tudo ali, e andamos com bastante segurança, né? Estacionamos o carro também com facilidade, era um domingo, estava acabando de ter uma feira, uma feirinha de artesanato. Então, a gente percebe ali que o centro da cidade está bastante mais tranquilo do que era. Até essa questão do assédio sobre o turista é grande ainda, né? Mas já era bem pior. Então, eu estava ali com um turista japonês, né? Não tinha como não dizer que era gringo, né? Japonês. Então, mas foi com bastante tranquilidade. Eu senti ali, turistando na Bahia, que está bem melhor. Andamos no elevador Lacerda, desceu, subiu, tudo com bastante segurança. Eu acho que é impossível, né, para uma prefeitura combater a segurança de um estado, isso é impossível. Então, e nem todos os bairros, até porque não é esse o objetivo da Guarda Municipal, não é fazer a segurança pública, né? Exatamente, é servir como uma espécie de guardião dos patrimônios da cidade, tudo isso. Então, eu acho muito bom. Eu me lembro lá no Rio Grande do Sul, numa época, que o guarda municipal passava com um apito. Aqui passava na Bahia também?
É a Vanessa que sabe. Eu não sei, não. Quando eu era criança, Ô, o Tati, guarda você municipal... também era criança. Aí também, peraí. Passava lá em Porto Alegre na rua e apitava. A hora que o guarda passava, tinha aquele apito do guarda pra gente saber que o guarda estava passando. Nos anos 70 que tinha esse negócio. É, mas foi uma coisa que parou. Era bom, né? Tinha guarda. Ai, gente. Tem uma matéria da Folha de São Paulo, se não me engano, nós temos a capa de hoje aí no YouTube sobre isso, inclusive, sobre uma ala do governo federal que defende um freio no Alexandre de Moraes. Eu acho que a mídia mainstream, né? Essa que é financiada pelo governo, essas mídias mainstream têm mudado um pouco de discurso esse final de semana sobre esse assunto. A gente viu essa matéria da Folha, teve também um editorial do Estadão, falando progressismo imposto à população, falando da Suprema Corte como alguém que quer impor uma agenda progressista, apesar do Legislativo não e as pessoas não concordarem com ela, que é um ativismo judicial em favor disso que a Vanessa acabou de descrever, o que o Barroso descreve como causas humanitárias são consenso mundial, não merecem ser discutidas pela população, as pobres pessoas que, né, não têm direito de opinar. Que isso é um absurdo, né? É uma escalonada muito grande em direção a esse globalismo. Para você que não sabe exatamente o que significa você ser dominado e comandado por pessoas que nunca receberam um voto na vida. OMS, ONU, STF, todas essas instituições são feitas por pessoas e têm agendas, então defender essas agendas é uma questão humanitária e discutir com o povo é desnecessário. Então essa Suprema Corte mal vista pelo Brasil, as pesquisas estão aí para mostrar, já tem uma necessidade do PT se descolar um pouco dela. Eu preciso me descolar porque, afinal de contas, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, eu estou com medo, vou ficar aqui mais quieta. Lembrem do embate da Gleice Hoffmann com o próprio Alexandre de Moraes, dizendo que o TSE não era importante. A gente já teve essa declaração forte aí da presidente do PT no embate direto com o Alexandre de Moraes, porque eles sabem que o Alexandre de Moraes representa o grupo do vice-presidente. E a fofoca do final de semana, de um parlamentar que se diz muito amigo do vice-presidente, é que ele está quieto, mas não está acomodado. Então, isso também talvez tenha batido, né, essa água aí no calcanhar da esquerda, né? E a gente viu o vexame da semana passada lá da vice-presidente Janja passeando pelo Rio Grande do Sul. Então, assim, tudo isso, né, joga uma água na fervura, né? Então a gente percebe nesse momento que ele precisa logo indicar alguém, ou Flávio Dino ou outro. Evidente que o Lula quer manter uma posição firme ali para diminuir o poder do Alexandre de Moraes. Para mim é uma coisa evidente ali, já que o Alexandre de Moraes foi eleito e veio aí por essa elite PSDB paulista, com Temer, com Alckmin, com o Centrão eterno aí no poder. É isso que ele representa e hoje, com muito poder, começa a assustar aí o pessoal do PT. Então é bom, né? Eu torço pela briga, eu estou com o Timóteo. André Mendonça leva ao plenário físico 2 julgamentos sobre o 8 de janeiro. Eu acho que depois da repercussão extremamente negativa daquela dona de casa na sexta-feira, depois desse plenário virtual condenar a 14 anos, né, uma dona de casa, eu acho que isso, né, pegou muito mal para a opinião pública, e o André Mendonça, que já tinha tido aquela discussão, vamos lembrar, com o Alexandre de Moraes, no plenário desses, num julgamento desses, achou que aquela exposição popular da Suprema Corte nesses julgamentos são fundamentais. Eu também acho, porque vai desgastar a Suprema Corte até o seu limite, assim, vai ficar escancarada, né, a arbitrariedade, né? Depois da bobagem da semana passada, que a Rosa Weber chama a atenção a um suposto aplauso do Alexandre de Moraes pelos detentos, que depois foi devidamente esclarecido pela Revista Oeste, que foi um aplauso na ponta de uma espingarda, né? Vocês apontando uma espingarda para os presos, aplaude aí, tá? Quem não aplaude, né? Ela chama a atenção disso, que acabou escancarando essa arbitrariedade dessa visita extremamente intimidadora aí para os detentos do Alexandre de Moraes, longe de ser uma democracia ou solidariedade, foi uma coisa, pelo que a detenta declarou ali na Revista Oeste, foi uma coisa para intimidá-los, né? Ainda mais.
Então, assim, é uma Suprema Corte que semana passada, com esse assunto, teve a sua opinião pública completamente destroçada. E o Mendonça, eu acho que aproveita isso para trazer os julgamentos de volta para o plenário físico, para, não sei, né? Mas talvez para escancarar a arbitrariedade desses julgamentos. E a gente precisa entender que lá a CPI talvez se conclua que não houve tentativa de golpe, o que faz a sentença mais ridícula ainda, porque a sentença foi dada em cima de grupos que estavam armando um golpe. Mas se não houve golpe, como é que pode uma sentença dessas? Então é o que está todo mundo falando aí na internet. Eu acho que para a Suprema Corte pegou tão mal isso, mas tão mal, que inclusive a gente tem, não sei se vai ser pauta, o Domingos Sávio entrando com uma PEC para diminuir os poderes do STF. Falamos sexta-feira sobre isso. E o interessante, Timóteo, é a lista dos baianos aprovando isso. Tu chegasse a ver... Nós temos 39 deputados federais, mas, segundo o Política Livre, nós já temos 9 apoiando essa PEC. Olha que avanço. Vou até ler o nome das pessoas, porque vale a pena. Adolfo Viana, Capitão Alden, isso é óbvio. Cláudio Cajado, José Rocha, João Carlos Bacelar, o Jonga. O Jonga tá apoiando? Otto Alencar Filho. Não, presta atenção. Otto Alencar Filho. O Otto Filhos? Roberta Roma. Mas fiquei sabendo que o Otto Leur Filho... Lomanto Júnior e Paulo Aze. Parabéns a esses deputados que assinam uma PEC de interesse para o Brasil, depois de terem votado um arcabouço fiscal que nos jogou na miséria. Obrigada, pelo menos por essa. Olha, aplausos aí para esses deputados de verdade. Aí são 9. Já, pô, peraí, o Jonga? O Jonga, votando a favor desse PL. O Zé Rocha também. O Zé Rocha, esse PL. mas acho que o Jonga ainda é melhor. A surpresa esperança, maior. hein, gente? É a esperança. Ah, Não, esperança. vale um elogio, Rapaz, né? é. Elogio aberto a essas pessoas aí, que sempre se disseram de direita e sempre foram de esquerda. Que beleza, Tem não? alguns aí que se dizem, inclusive, de esquerda mesmo. Então, Tá vendo? Ó? Já é uma reação, porque pau que bate em Chico, né? Um dia vai bater em Francisco. Uma Suprema Corte poderosa não interessa ao Brasil. Cara, é bom que alguém interpele o Moraes, tentando ser mais poderoso que ele, alguém que diz que tem a polícia, alguém que diz que tem o poder, alguém que ri da cara dos outros, alguém que diz que bota gravação de prova fora e dá risada na cara do povo. Eu acho que de todos o mais perigoso é o Flávio Dino. De todos, o mais perigoso é o Flávio Dino. Porque ele não tem nenhum tipo de moral. Ele não tem nenhum tipo de ética. Ele é comunista. Então, assim, os fins justificariam sempre os meios, né? E tudo que a gente não precisa na Suprema Corte é esse tipo de gente. O Moraes já é um terror, outro tipo ele seria uma catástrofe. Eu espero, sinceramente, que o Lula não cometa esse erro de indicar o Flávio Dino para a Suprema Corte. Mas ele só não cometeria esse erro se ele fosse uma pessoa melhor do que ele é. Como ele é tão ruim quanto, é bem provável que ele coloque o Flávio Dino e não o BC. Qualquer opção é muito ruim, mas o Flávio Dino é o pior. Roberto Jefferson vai continuar em prisão preventiva, decide o Alexandre de Moraes, viu? A vingança é maligna, né? Vocês lembram que o Roberto Jefferson teve aquela coragem de fazer uma oração de conjuro para o Alexandre de Moraes, né? Que é uma oração fortíssima, negra, inclusive. Mas, assim, é uma vingança contra o Roberto Jefferson, né? Imensa. Aliás, a vingança contra o Roberto Jefferson, desde os mensaleiros que estão loucos para fazer, né? Então, essa vingança já está esquematizada, já está no esquema dessa galera já tem um tempo. Assim como o Sérgio Moro é o próximo, o Dallagnol e quantos mais vierem, para expor, né, esse sistema corrupto que nos gerencia da esquerda aí no Brasil. Então, é uma pena, realmente, é triste demais, mas achar que o Alexandre de Moraes teria qualquer tipo de humanidade também já é querer muito, né? Ele, evidentemente, não tem nenhuma humanidade, então, para ele, se o Gilberto Jefferson morrer sozinho numa cama de cela, ele não vai se sentir culpado por isso. E uma pessoa só não se sente culpada por isso se não tiver nenhum princípio moral. E parece que é o caso. Papa Francisco sugere pela primeira vez que casais de pessoas do mesmo sexo possam ganhar a bênção. Esse papo é lamentável, né? Esse papo é lamentável por todas as suas colocações,
por tudo que ele tem dito, por tudo que ele tem feito, e recebe comunista, e recebe ditador, e vai contra a igreja. Esse Papa realmente é lamentável. É só isso que eu posso dizer sobre esse Papa. É lamentável que nós tenhamos esse tipo de liderança na Igreja Católica. Mas eu gostaria de agradecer a você, Tati Mandelli. Até quinta-feira. Muito obrigado. Até quinta, Timóteo, vou estar aqui com vocês. Um abração para vocês que estão aí no YouTube, no Rumble, nos ouvindo até agora. Obrigado pelas suas participações aqui no nosso programa.